2, verso 25 ao verso 35. Sabem que eu tenho tido a preocupação todos os anos de não me cingir àquilo que é a história corrente do Natal. Todos nós sabemos tudo sobre o Natal. Creio que ninguém mais acho que pode acrescentar o que quer que seja ao Natal. Pois não, acho que não. Pelo menos não podemos acrescentar à história que a Bíblia nos fala. Mas sabem, uma das preocupações que eu tenho é que tenho percebido que quando chega o Natal, normalmente nós, desistimos de certas coisas porque achamos que já toda a gente sabe tudo sobre o Natal. E às vezes até ouvimos esta história tão repetida sobre a história do Natal, as crianças já sabem, toda a gente sabe, e às vezes parece que nós nos fechamos para a história do Natal, para a verdadeira história do Natal. Então eu tenho um desafio para mim próprio, todos os anos eu procuro investigar mais sobre um personagem do Natal. E este ano, realmente, não sei se vocês se lembram que eu ano passado falei sobre Ana. Ninguém se lembra, pois não. Eu estou certo que daqui a um ano vocês também se vão lembrar do que é que eu disse hoje, portanto não há problema, não é? Então, mas todos os anos eu tenho procurado, de facto, trazer um pouco mais sobre aquilo que são a presença e o lugar destes personagens do Natal. Hoje quero perguntar-te, eu estou sem o comando, não sei se é possível chegar o comando ao pé de mim. Então, a pergunta que eu coloco hoje é: qual é o teu sonho? Tens um sonho? Tens sonhos? Todos nós temos sonhos, certamente, não é? E com certeza, obrigado. Às vezes as pessoas dizem: não, eu não tenho um sonho, tenho muitos. Mas nós temos muitos sonhos. Temos tantos sonhos que nos dispersamos de tal maneira que acabamos por não sonhar como devíamos e às vezes nem conseguimos concretizar menos um dos nossos sonhos. Curiosamente, a história deste homem que vos vou falar hoje é um personagem nas Escrituras que me chamou muita atenção pela forma como realmente ele governou a maior parte dos seus. E nós estamos em Lucas 2, já lemos este texto, hoje não sei se aperceberam, começámos por ler este texto. Este homem chama-se Simeão. Simeão é um outro nome para Simão, está ali próximo. E curiosamente a palavra Simão significa ouvinte, aquele que ouve. Simão, estás aí? Olha, cuidado. É aquele que ouve, tens que ouvir pais, tem a ver com o teu nome. Então, eu tinha dito ao Jonatas, diz ao Diogo ao Simão que eu vou falar no próximo domingo sobre alguma coisa que tem a ver com ele, não é? Então, não é só o Simão que tem que ser um bom ouvinte, todos nós temos que ser bons ouvintes, mas isto era, de facto, o significado do nome deste homem. E sabem, ele tinha um sonho, o sonho dele era Natal, curiosamente. Tornou-se um sonho que devia ser imitado e repetido por todos nós. É que ele aguardava o advento, ele aguardava o nascimento do Salvador. Ele aguardava, de facto, que o Messias viesse, a vinda do Messias. E este, de facto, foi o seu sonho. Ele viveu a maior parte do seu tempo sonhando com isto. Então, imaginem, afinal de contas, temos aqui um bom exemplo para cada ano o nosso Natal ser projetado na pessoa de Jesus. E sabem que alimentar um sonho no meio das circunstâncias adversas não é fácil. Quando se recebe uma promessa em primeira mão, que nós sabemos que foi o caso. Curiosamente, o que nós percebemos é que o sonho deste homem, reparem, ele queria ver a salvação personificada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isto é Natal verdadeiro. E este homem viveu a maior parte do seu tempo alimentando este sonho. Ele queria estar presente, ele queria ver o Salvador, ele queria efetivamente que o Salvador estivesse de uma forma clara na sua presença, ele queria vê-lo com os seus olhos. E o cumprimento desta promessa, nós sabemos que ela aparece no verso 26, quando o próprio texto nos diz que o Espírito Santo lhe disse que ele não iria morrer sem ver o Salvador. Curiosamente, eu acredito que a resposta de Deus vem ao encontro do coração dos homens e das mulheres, das pessoas grandes e das pessoas menos grandes. E eu creio que foi, de facto, que este grande desejo deste grande homem que acabou por ser respondido, porque diz o texto que não foi um anjo que veio, foi o próprio Espírito Santo que o informou, que lhe disse que ele não morreria até que ele visse o Salvador.
Nós sabemos que à volta da história do Natal, de facto, o Espírito Santo aparece 2 vezes. Aparece para informar, para fazer algo extraordinário em Maria, e para informar a Simeão que de facto ele não vai morrer sem que os seus olhos vejam o próprio Salvador. Agora imaginem, o tempo a passar, imaginem todo aquele ambiente que se vivia lá em Israel, imaginem a violência que se espalhou, imaginem a miséria que atingiu os familiares e os amigos de Simeão, imaginem a injustiça que ficou lá em Israel, imaginem a esperança a aumentar, imaginem a pressão que organizou a nação de Israel, e tudo isso Simeão continuava a sonhar, continuava a confiar nos sonhos, continuava a ter a certeza que algo de extraordinário iria acontecer. Nós vivemos dias difíceis, às vezes estamos preocupados, não é? Não sabemos o que é que vai ser a seguir, se vamos ser atingidos por isto ou por aquilo. Eu olho para Simeão e vejo Simeão estável, mesmo no meio de tanta situação difícil. Ele mantém o seu sonho. Nós temos que manter os nossos sonhos, sobretudo se esses sonhos são projetados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estamos certos que mais tarde ou mais cedo eles acontecerão. Não importa nos desculparmos das circunstâncias, porque as circunstâncias não devem ser aquilo que determina ou limita de facto a realização dos nossos próprios sonhos. Simeão passou anos e anos vencendo os obstáculos, as dificuldades, sempre acreditando que os seus olhos iam ver a salvação do seu povo. A pergunta é esta: em que condições, de facto, pessoais e espirituais Simão estava? Simão não morreria fisicamente sem ter visto o Messias pessoalmente. Esta era a promessa. Ele não iria morrer, não iria sair deste mundo sem que ele tivesse visto o Messias de uma forma pessoal. E que privilégio, quando nós sonhamos, as coisas acontecem. Mas que privilégio nós podemos sonhar sonhos projetados em Jesus, projetados no Messias, projetado naquele que de facto havia de vir. É curioso que o texto nos diz que Simeão passou a maior parte do seu tempo, mesmo sabendo que a promessa iria cumprir-se, mesmo sabendo que o Espírito Santo lhe tinha dito que ele não morreria sem ver o Salvador. Às vezes nós temos uma certa tendência, quando temos tanta segurança em nós próprios, às vezes quando achamos que nós somos super poderosos para conseguir fazer as coisas, temos uma certa tendência de nos projetar em nós mesmos, usando todos os nossos recursos, e eu posso imaginar o Simeão, sabendo que este sonho era algo que ele desejava. Ele não entrou na vida de qualquer jeito. Ele simplesmente, diz o texto, que ele praticava a justiça, ele exercia a piedade, ele aguardava o Messias e ele era cheio do Espírito Santo. Às vezes nós estamos tão envolvidos, tão obcecados na realização dos nossos sonhos que nós entramos por qualquer caminho. Estamos dispostos até a quebrar os padrões para chegar lá. Às vezes não somos praticantes da justiça. Às vezes não nos deixamos absorver pela pessoa do Senhor Jesus, porque parece que o que nós queremos é atingir o sonho. E o sonho tantas vezes está projetado em nós mesmos, projetado nas nossas coisas, exclui os outros. Um sonho que não espera a salvação de ninguém, senão a salvação de nós próprios. Simeão ensina-nos uma coisa bonita. Ele sabia, tinha a certeza que ele ia ver o Salvador com os seus olhos, mas ele não entrou por qualquer via. Ele não quebrou os preconceitos, não quebrou os padrões. Ele estava pronto a atingir o seu objetivo, a atingir o seu sonho, mas pela via certa, pelos meios certos. Diz que ele praticava a justiça, ele exercia a sua piedade, as suas devoções eram colocadas da forma certa diante de Deus. Ele sabia que mesmo apesar de ele ter a promessa que ele iria, de facto, ver o Salvador, ele não se desmanchou, ele simplesmente não se relaxou, ele continuou firme procurando aquilo que na verdade era o que Deus desejava. Tantas pessoas neste mundo, tantas pessoas dentro das igrejas têm os seus sonhos focados em si próprios. Sonhos que na verdade, se for necessário, quebram os mandamentos do Senhor. Se for necessário, quebram os preceitos. Se for necessário, quebram a ética. Simeão não era assim. Simeão, mesmo certo de que realmente o Senhor iria dar-lhe esta oportunidade, ele manteve os padrões altos. Ele manteve, de facto, a ética alta. Ele procurou viver uma vida ajustada àquilo que era a realidade do seu sonho, que era
o próprio Messias, focar o Senhor. Curiosamente, a grande pergunta que se coloca é esta: é assim que tu aguardas a realização dos teus sonhos? É envolvido pela justiça, envolvido pela esperança, envolvido pela piedade, envolvido pela comunhão com o Espírito Santo de Deus? É assim que os teus sonhos são vividos? É neste ambiente que tu procuras realizar os teus sonhos? Ou se te aparecer uma oportunidade qualquer, tu vais simplesmente entrar nela, mesmo que isso quebre qualquer coisa que tenha a ver com Deus? Há tanta gente a quebrar hoje, até mesmo neste Natal, aquilo que é o espírito do Natal, simplesmente para se sentir bem, simplesmente para alcançar os seus objetivos. Há tanta gente que desmancha, de facto, compromissos que têm assumido, simplesmente porque se projetam em si próprios, os seus sonhos são eles mesmos. Simeão dá-nos um grande exemplo de que, de facto, é possível sonharmos, é possível vivermos momentos bonitos, onde aguardamos aquilo que é a glória de Deus nas nossas vidas, mas isso tem um preço. É o preço ajustado à vontade de Deus. Não é o preço traçado por nós próprios. Não vale tudo nos nossos sonhos. Vale o que Deus, na verdade, tem projetado para nós mesmos. Curiosamente, a expressão do verso 30 tem que mexer connosco. A certa altura ele diz: os meus olhos já viram a tua salvação. Que coisa bonita! Estamos a viver outro Natal hoje. Agora mesmo, Deus vai-nos com certeza dar este privilégio de nós podermos viver um novo Natal. Mas com que afirmação nós o vivemos? Será que Jesus está como parte da nossa própria vida? Vamos viver este Natal rodeado de tantas coisas, certamente privados de algumas pessoas que nós sabemos que não vamos poder ter connosco, ao contrário do que é habitual. Talvez privado de mais uma ou outra coisa, mas, meus irmãos, com a vida é expoente para nós podermos dizer aquilo que o próprio Simeão disse: os meus olhos veem, através deste Natal, a pessoa do Senhor Jesus. Os meus olhos veem o Salvador. Eu posso contemplá-lo à volta da mesa, mesmo que seja ela mais farta ou menos farta, à volta das pessoas com quem Deus me vai conceder o privilégio de estar, com mais ou com menos. Eu posso ver neste Natal a salvação de Jesus. Eu quero projetar tudo o que eu sou, tudo o que eu sei nessa pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. Os meus olhos viram a salvação. De facto, ele estava a dizer duas coisas importantes. Ele estava a profetizar duas coisas que ficaram na história. Primeira coisa é que Jesus, de facto, é o Salvador. E a história do Natal, mais do que simplesmente nós acharmos que ela é um momento em que nós nos divertimos, em que nós paramos o trabalho, um momento em que nós simplesmente passamos mais tempo com a família, a grande verdade é que o Natal é, de facto, Jesus. É Ele o Salvador. E se existe algum momento da história que, de facto, anuncia esta salvação, é o Natal. Ele não deve perder a força, porque de facto o Natal, mais do que qualquer outra coisa, diz-nos que Jesus é Salvador. Veio para o que era o seu. De facto, Jesus deve ser aquele que é trazido neste momento de pobreza, neste momento de preocupação. Jesus tem que encher o nosso Natal. Ele não pode ficar pobrezinho. Ele tem que ser a pessoa que mais aparece no Natal de cada um de nós, dentro dos nossos corações. E quando nós deixamos que Jesus seja grande dentro de nós, isso projeta-se de uma forma fácil para fora de nós. Simeão extravasou a sua alegria quando ele viu o Salvador. Ele não tinha palavras para expressar a alegria que ele tinha, não só do cumprimento de um desejo, mas acima de tudo, porque ele sabia que aquele menino que veio aos seus braços era o Salvador do mundo. E mais do que isso, ele profetiza uma outra coisa. Ele diz que Jesus é Salvador não só para a nação de Israel, mas para todos os outros povos. Que coisa, que visão! Às vezes nós recebemos alguma coisa no Natal e queremos que ele seja só nosso. Alguma coisa que nos anime. Até talvez usamos as coisas muitas vezes para equilibrar o estado emocional de cada um de nós. Que coisa triste. Usar coisas para equilibrar o estado emocional. É isso que nós fazemos às vezes com as crianças no Natal.
Damos grandes prendas para os equilibrar emocionalmente, quando afinal a verdadeira emoção que se projeta dentro de nós é aquela que se constrói a partir dos relacionamentos, da visão que temos e, sobretudo, da esperança que projetamos na pessoa do Senhor Jesus. De facto, nós queremos ser como Simeão este Natal. Nós queremos lembrar que não pegamos mais um menino nos braços, mas nós o temos no coração. Nós o temos cá dentro. Nós projetamos na pessoa do Senhor Jesus a oportunidade de dizer: Jesus é o meu Salvador. É aquele que faz a diferença na minha vida, é aquele que me transformou, aquele que me muda todos os dias, aquele para o qual eu caminho ainda, porque eu sei que Ele me concedeu a vida eterna. É esta, de facto, a afirmação que Simeão faz. E mais do que isso, a grande questão é que nos nossos dias nós olhamos para o Natal e pensamos que ele, afinal, é uma ideia. Às vezes olhamos para o Natal e pensamos: esta esperança, isto é um mito. Outras vezes achamos que, efetivamente, há uma coisa parou. Ok? Podes continuar isso, faz favor? Achamos para o Natal e achamos que ele é uma ilusão, porque é vivida à volta das coisas que o Natal nos traz. Mas não é isso. Fé, efetivamente, é um exercício. A esperança é uma atitude. E sabem que a promessa é uma certeza. Natal é isto. Nós não devemos viver um Natal no campo das ideias. Como muitos dizem, isso na verdade não aconteceu, é um mito. Ou como alguns pensam que Natal é apenas um momento para trazer ilusão para a vida. Não. Natal, de facto, é um exercício de fé. É uma atitude que se deve ter e é uma certeza, porque a promessa foi concedida. Vou pedir a ajuda da mesa para poder ajudar-me aqui. Os teus sonhos incluem Jesus? É a grande pergunta. Os teus e os meus sonhos incluem Jesus? Simeão. Não sabemos a idade dele. Também não sabemos o que é que ele fazia. Alguns acham que ele era sacerdote. Eu acho que se ele fosse sacerdote, Lucas, tão agarrado aos pormenores, teria dito isso, como disse tanta outra coisa. Simeão aparece na história como alguém que, na verdade, não tinha nome. Apareceu na história do Natal alguém que viveu todo o tempo com uma grande certeza de esperança. Ele queria ver o Messias. Era o seu sonho. Os teus sonhos incluem Jesus? É a grande pergunta. Existe, de facto, um texto que eu quero trazer para a vossa memória ao terminar. E esse texto, nós sabemos que ele está em Hebreus, capítulo 8, verso 6. Todos nós sabemos e conhecemos aquela canção de António Gedeão, que foi o primeiro a cantar esta música, que diz que o sonho comanda a vida. E sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança. Mas sabem, Simeão já nos disse isso há muito tempo atrás. De facto, o sonho com Jesus comanda a vida. E nós sabemos que é possível viver os nossos sonhos quando nós nos projetamos na pessoa de Jesus. Mas agora alcançou ele, isto é, Jesus, um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um concerto melhor, que está confirmado em melhores promessas. Não existe melhor Natal do que aquele que é vivido na perspectiva daquilo que o versículo nos fala. O sonho é possível porque ainda persiste entre nós um mediador, que é Jesus. Ele não apareceu lá na história para nós não darmos mais importância à história. Ele apareceu na história como Salvador e Ele continua como mediador próximo de nós, intercedendo para que as promessas se cumpram. Algumas pessoas gostam de olhar para o Natal e continuar a ver o menino. E isso até nos faz bem, quando nós queremos ser
irresponsabilizados acerca do Natal. Mas Jesus não é mais menino. Não lhe podemos pôr fraldas, nem colocá-lo na manjedoura. Ele hoje é Senhor. E Ele comanda dentro dos nossos corações. Ele faz a diferença nas nossas vidas. Natal é isto. Pode dar-se o caso de vivermos mais um Natal do ponto de vista do calendário e, afinal de contas, não podemos afirmar o que Simeão afirmou. Os meus olhos veem o Senhor. Eu espero, desejo e almejo para mim próprio e para todos nós que neste Natal nós vejamos mais de Jesus, porque Ele continua a ser mediador da promessa que nos está feita. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, Tu és Deus. Obrigado pela profundidade da Tua palavra, Senhor. Dá-nos vontade de nós nos aprofundarmos nela. De nós, Senhor, chegarmos ao Natal e não acharmos que, afinal de contas, já sabemos onde está Belém, onde nasceu, na estrebaria, todas estas coisas simples. Mas, ó Deus, é verdade que são verdades, mas nós queremos escavar verdades maiores na história do Natal. E obrigado por Simeão. Obrigado por Lucas ter preocupado em incluir esta história, que tanto nos anima, tanta coragem nos dá, tanta ousadia nos traz, para que nós vejamos Jesus todos os dias. Não como o bebé que chora, mas como o rei que dá ordens, o rei que comanda, que traz para a nossa vida a certeza que a vida nos oferece e também nos dá a certeza de que essa vida não acaba simplesmente mergulhada nas coisas materiais desta vida, mas ela é eterna e nos confere aquilo que há para lá do tempo. Obrigado, Senhor. Vivamos todos nós um Natal projetado em Jesus, porque Ele é o mediador da nossa própria promessa. Em nome dele oramos. Amém.